Som. Eu acho que está desligado lá na mesa, tá? Som. Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que a graça do nosso Deus seja conosco. Por gentileza, se você está com a sua Bíblia, abre ela comigo em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Capítulo de número 11. Nós vamos ler só os primeiros versos aí, vamos fazer uma oração. 2 Coríntios, Novo Testamento, escrito por Paulo, capítulo de número 11, diz assim o verso de número 1. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha insensatez. De fato, vocês a têm suportado, pois a dedicação que tenho por vocês, ela provém de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se recebe um espírito diferente do que aquele que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, pedimos que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra, Deus, entre nos nossos corações e possa nos livrar de todo mal. Que o Senhor derrame em nosso coração graça, fé. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, nos livrando de todo mal espiritual, de todo mal humano. Que o Senhor nos proteja, nos revista, nos coloque debaixo das Tuas asas. Que nós sejamos muitíssimo abençoados nesse dia, assim como já temos sido pelas orações, pelos cânticos, por tudo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. O meu pedido é: continue colocando, continue abrindo portas, continue mostrando que nós podemos confiar em Ti. O Senhor sabe que somos humanos e que fraquejamos, e é por isso que eu te peço que o Senhor nos sustente com a Tua graça, porque está escrito, porque pela graça nós somos salvos. E a graça nos faz forte no momento da fraqueza. Por isso eu rogo que o Senhor nos derrame graça nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pessoal, o apóstolo Paulo, ele é autor dessa carta, né? Ele escreveu 3 cartas a essa igreja, que se chama a igreja de Coríntio, né? Coríntio era uma cidade, certo? Uma cidade que ficava ali na divisa da Europa com a Ásia. Uma cidade importante. Ele escreveu 3 cartas para essa igreja, porque essa igreja era uma igreja numerosa e ela ficava também numa divisão, né, ali de território da Ásia e da Europa, que fazia com que as pessoas passassem por ali e tivesse um trânsito muito grande por ela. Então, era uma igreja, vamos dizer assim, recebia muitos convidados, muitas pessoas passavam ali naquele lugar. Paulo tinha um zelo muito grande por essa igreja, mas ele mesmo chegou a dizer que essa igreja ela tinha muitos problemas inclusive de corrupção moral, né, de corrupção nas questões morais, corrupção nas questões sexuais. Ele vai escrever amplamente sobre isso. Só que quando ele escreve aqui a segunda carta, que para nós é a segunda carta, na verdade essa é a terceira, porque uma dessas cartas foi perdida, não é? E a gente sabe isso historicamente, estudando, né, arqueologia. Mas essa segunda carta, ou terceira, ela vai mostrar Paulo escrevendo o capítulo 11, isso aqui nós estamos falando por volta do ano 55 depois de Cristo, certo? Ano 55 depois de Cristo. Então nós estamos falando mais ou menos aí de uns 20 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Paulo, então, está escrevendo para essa igreja, ele plantou ela, ele foi até essa cidade, pregou para as pessoas se converterem, uma igreja foi instituída,
e ele foi embora. Nessa época que ele vai escrever essa carta aqui, então, ele está na sua terceira viagem missionária, porque se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que as viagens missionárias de Paulo, elas são bem conhecidas, a primeira, a segunda e a terceira. Essa aqui, no caso, ele já está na terceira viagem missionária, que é uma viagem que ele foi para Macedônia. Inclusive, teve uma época na vida de Paulo que ele queria ir lá. E a Bíblia diz que ele sonhava, e no sonho o Espírito Santo falava com ele e dizia, não é para descer para Macedônia agora. Paulo ele quis descer para Macedônia algumas vezes, e o Espírito de Deus o barrou. E agora, dessa vez, ele foi para Macedônia, que já era a reta final do ministério dele. E ele escreve, então, essa carta, né, aqui aos Coríntios, no capítulo 11, que talvez você tenha aí aberto junto comigo. E a carta que ele escreve já é de uma pessoa que parece que já viveu muito, entendeu de fato a necessidade do amor, do carinho, da compreensão. E ele escreve um texto muito bonito. A gente acabou de dizer que ele diz assim, olha, com humildade, com muita humildade no coração, nós estamos falando já de um homem de idade, Paulo, ele escreve assim, eu gostaria que vocês me suportassem um pouco na minha insensatez. Ele está dizendo assim, pessoal, eu sei que eu já tenho ensinado muita coisa, mas deixa eu ensinar só mais um pouquinho. Paulo ele está falando dessa forma, sabe? Chegou um momento na vida dele que ele era um homem de idade, um homem velho, e a única coisa que ele queria era servir as pessoas, e ele sabia que não dá para servir sendo truculento, né? Ele tinha que servir sendo um homem manso. É assim que ele começa. Ele diz assim, pois a dedicação que eu tenho por vocês, ela provém de Deus. Eu prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem imaculada. Ele disse assim, olha, eu orei por vocês e eu quero apresentar vocês a Deus todos os dias, né, sendo vocês como uma virgem, né, uma virgem imaculada, no sentido de que eu quero que vocês continuem andando no Evangelho. Quero que vocês continuem fazendo a vontade de Deus, porque a minha oração sempre foi que vocês chegassem no último dia e pudessem, então, estar apresentáveis a Deus. Isso aqui é uma coisa bem séria, né? Porque chegar no último dia e estar apresentável diante de Deus, infelizmente é uma coisa que a Bíblia diz que vai trazer muita confusão, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muita gente que parece que está na direção certa não vai estar, outros que parece que não vão estar, vão estar. Tem até Jesus contando uma parábola que diz que um homem poderoso, ele faz um banquete, manda chamar os seus amigos estão todos preocupados com a vida deles, com o casamento, com o trabalho, com tudo, e ninguém vai nesse banquete. Jesus está se referindo ao dia final, né, o dia que ele vai consumar todas as coisas, a festa está vazia, o Senhor vai falar com seus serviçais, ali Jesus se referindo aos anjos, ele vai dizer, vão até as esquinas, até os lugares, e pegue os bêbados, os mendigos, as prostitutas. Não é que essas pessoas vão para o céu nos seus pecados, não. Mas lá mostra que nos últimos dias, muitos dos que viveram de forma errada, eles vão se arrepender, certo? Assim como aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, se arrependeu e entrou no céu. Então, nos últimos dias, muitos vão se arrepender e vão entrar, e muitos dos que acharam que estavam garantidos, esses não vão ficar, porque na verdade acharam que garantiram a sua passagem para o céu pelo seu esforço, né? Acham que são melhores que as outras pessoas da sociedade, acham que porque casaram dentro da igreja tem alguma coisa garantida, ou porque a mãe e o pai é cristão, então já tem alguma bênção sobre si. Isso é perigosíssimo. Deixa eu contar uma história para você. Tem um pastor, eu não vou falar porque isso é muito ruim, tem um pastor que ele é muito, mas muito admirado nessa ala, sabe, que a gente prega, que a gente crê aqui na igreja, né? Sem exibicionismo, sem essas palhaçadas aí todas. Palavra, pregador da palavra. Um homem já de idade, 75 anos de idade, certo?
No Brasil, todo ano ele era trago aqui para pregar na principal conferência que tem, das igrejas reformadas e tudo mais. Diretor de um seminário importantíssimo, né? Pastor também, há muitos anos, de uma igreja muito conhecida, certo? Um homem conhecido no mundo inteiro pela sua fidelidade à palavra e tudo mais. E do dia para a noite, né, simplesmente a igreja ao qual ele era pastor, coligada junto com o seminário e todo mundo, soltou uma carta dizendo que ele foi destituído, né, do cargo dele. Ele tinha mais de 2.000, né, exposições da palavra de Deus no YouTube. Mais de 2.000 vídeos dele pregando, né, cada pregação de 1 hora. Tiraram todas do ar. Aqui no Brasil também, as que estavam nas conferências que ele pregou, tiraram tudo do ar. Os livros dele saíram todos. Quem tem, tem, né? Mas quem não tem, eles tiraram todos, rodagem e tudo mais. E ninguém entendeu muito bem, todo mundo sabia que é obviamente alguma coisa de pecado, mas todo mundo ficou muito assustado, né? Porque, tipo assim, meio que querer apagar a história do cara. Tiraram ele de tudo, né? E fizeram questão de deixar claro que ele não era mais remunerado nem pelo seminário, nem pela igreja, nem por nenhum tipo de livro ou vídeo que ele tenha gravado. No YouTube tem aqueles negócios lá que ganham dinheiro. Pois bem, todo mundo ficou sem entender por alguns dias. Esse homem tem 75 anos de idade, tá? Então ele é um homem experimentado na palavra, a gente costuma usar essa expressão. E aí então falaram a respeito disso e mostraram o que aconteceu. Esse pastor, né, e ele é um pastor conhecido por ser veemente na pregação dele contra o pecado, né, já tinha 5 anos que ele tinha um relacionamento extraconjugal com uma jovem que morava em outro estado, lá nos Estados Unidos, né, e ele nunca tinha se arrependido disso. Então ele chegava assim no público para pregar contra o pecado, certo? E ele vivia com essa moça. Alguns disseram que ele pecou, mas que ele nunca tinha tido relacionamento sexual com a moça, mas ficou 5 anos namorando ela. Conversa, né? Como é que 5 anos namorando outra pessoa, conversa fiada. Ah, mas é vovô, não dá conta mais. Que não dá conta o quê? É óbvio que esse cara estava fazendo essa lambança toda. Então, gente, isso é uma coisa muito séria. Todos os dias a gente precisa orar. Sempre que eu vejo casos como esse, essas igrejas malucas, eu nem ligo mais, porque não tem critério nenhum. Então, quando você vê uma igreja maluca aí, o cara fazendo besteira, roubando dinheiro, então eu nem ligo, porque eu sei que já é maracutá. Agora, quando você olha para um lugar, sabe, que assim, que as pessoas prezam pela decência, e acontece uma coisa dessa, a única coisa que vem no meu coração é assim, ó, é a vontade de orar e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a ser fiel até o final, porque eu não sei o que vai acontecer diante de mim, eu não sei quais situações que eu vou ter que passar na minha vida ainda, eu só sei que olhar para essas coisas pode parecer fácil quando eu não passei por elas, mas eu quero te pedir que o Senhor me ajude a ser fiel até o final, porque quando eu olhava para esse homem, o meu desejo eu quero chegar com 75 anos de idade, pregando a palavra de Deus, sendo uma pessoa que é uma referência. Então, quando acontece uma coisa dessa, isso me deixa triste, né? Não com vontade de julgar, eu realmente fico triste. Então nós precisamos orar a Deus com relação a isso, para Deus nos manter firmes até o final. E é o que Paulo está dizendo aqui, e agora ele vai chegar no argumento principal, que é o que eu vou pregar, né, fundamentalmente aqui, que é o argumento do versículo de número 3, que ele vai dizer o seguinte: olha, o que receio e que quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebermos um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês toleraram, né, de uma forma errada. Paulo está dizendo o seguinte: o medo que eu tenho
é que a sinceridade de vocês, ela é muito grande. Vocês realmente gostam de aprender sobre Deus, vocês amam Jesus, vocês amam a palavra de Deus. Mas eu tenho medo que essa sinceridade, ela chegue no nível da sinceridade de Eva. Que Eva, quando estava no jardim, a gente já vai comentar sobre isso, né? O que aconteceu, os 3 pontos que aconteceram para que Eva caísse num erro, né, que afetou a história do mundo inteiro. Então, Paulo está dizendo, né, que a sinceridade e a pureza são algo muito bons, mas se nós não aprendermos a vigiar, isso aí pode ser a principal coisa que vão usar contra nós. Olha, se você for olhar em todos os sentidos, as principais vítimas das coisas são pessoas extremamente puras, honestas e sinceras. Porque o que mais tem hoje em dia é o malandro enganador, justamente explorando o coração desse tipo de pessoas. Eles o quê? Eles gostam de falar coisas que tocam a vontade das pessoas, mas que não tocam o intelecto. Mas a verdade é que aqueles que nos amam de verdade, eles vão nos instruir intelectualmente para que assim nós não venhamos cair na mão de qualquer pessoa e na lábia de qualquer pessoa. Então, olha, se preocupe com isso. As pessoas, sempre que vê alguém diante de você para te apresentar um conceito, alguma coisa sobre Deus, como Paulo está dizendo aqui, ó, vai vir pessoas aí falando de um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. Então, a principal coisa é, o que essas pessoas estão falando? Né? Isso está conforme a pregação de Cristo e dos apóstolos? Se está, mostra onde na Bíblia. Se não tiver, cuidado, porque tem muita coisa que as pessoas tentam fazer parecer que é Deus. Gente, o próprio João Batista, ele passou por isso. João Batista, ele foi um homem que a Bíblia não relatou pecado nenhum que ele cometeu. Só que quando ele estava preso, né, antes dele morrer, ele mandou chamar os discípulos dele e falou assim, olha, pergunta lá se ele é Jesus mesmo, se vai vir outro. O próprio João Batista, dentro da cadeia, ele começou a ter algumas dúvidas. E Jesus sanou essas dúvidas, né, pela bondade. E o próprio Senhor Jesus vai dizer que João Batista foi o principal homem que pisou na terra. João Batista foi lá e mandou, pergunta se é Jesus. E Jesus falou, olha aí o que vocês estão vendo. Os mortos, eles ressuscitam, os paralíticos andam, os cegos enxergam. Eu sou aquele que haveria de vir. Foi lá e contaram para João. João então descansou o coração. Quando ele morreu, morreu em paz, sabendo que estava indo para o reino de Deus. Então é muito perigoso que nós caiamos em certos tipos de mensagens que tocam as nossas vontades, mas que não, né, deixam o nosso intelecto bem firmado. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia a gente vive a era dos coaches, né? Os coaches, eles, na sua maioria, são pessoas que eles vão usar das palavras para tocar as nossas emoções, para que através daquilo ali nós possamos comprar alguma coisa e depois eles venham oferecer alguns tipos de passos, de princípios, para que você dê certo na vida. Isso é uma coisa muito complicada, porque não existe passos para chegar em lugar nenhum. A vida de cada um é diferente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pessoas confiáveis, elas vão falar com você frente a frente, cara a cara, rosto a rosto, e vão falar sobre palavras, pensamentos, vão falar sobre coisas que são intelectuais. E você vai poder refletir sobre isso, criticar essas coisas, você vai poder dizer não para essas coisas, e por aí vai. Agora, quando entra na era da falsidade, você é manipulado nas emoções, você chega num momento que você não pode criticar, senão o problema das coisas não acontecer na sua vida é a sua falta de fé ou de esforço. Você então vai começar a se ver preso dentro de uma redoma de autoajuda, que é uma coisa que às vezes eu e você nem cremos, mas a gente acaba caindo, acaba sendo rodeado por isso. Pois bem, Paulo vai falar sobre isso, sobre essa questão aqui da Eva. O que acontece então com Eva? O texto sagrado diz, em Gênesis, no capítulo 3, no verso 1, quando a serpente aparece, que no caso ali ela aparece, a serpente é possuída por Satanás,
onde Adão e Eva estão no Éden, Gênesis capítulo 3, do verso 1, se der para colocar aí, a serpente ela faz a seguinte pergunta para Eva. É assim que Deus disse? Ela faz exatamente essa pergunta. A primeira pergunta que foi feita, né, na Bíblia foi feita pelo diabo. E essa pergunta ela estimulava a dúvida. Então ela foi lá, a serpente, e disse: é assim mesmo que Deus disse? Essa serpente ela vai estimular Eva a duvidar daquilo que Deus tinha falado. Deus tinha dito: não coma dessa árvore. E a serpente diz: foi isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza? Então, essa palavra vem para que haja um confronto de verdades. Então, o confronto de verdades é: Deus disse que não era para comer daquele fruto. O diabo não vem dizendo assim: come esse fruto. Ele vem dizendo assim: será que Deus falou isso mesmo? Tipo assim, será que não há um erro de interpretação da sua parte? Ele se apresenta dessa forma. Então eu quero que você entenda que as coisas mais sorrateiras que acontecem nessa vida, elas vêm dessa forma. Elas vêm de forma sutil, elas vêm de uma forma muito detalhada, muito delicada. Isso pode nos derrubar. Porque, como a gente diz, ninguém tropeça em montanha. Todo mundo tropeça em pedra. E essas pedras, elas estão aí no nosso caminho. Então, esse estímulo, né, da dúvida fez com que houvesse uma corrupção dos sentimentos que Eva tinha, dos sentimentos com relação à palavra. Porque a palavra disse a ela que não. Então, os sentimentos e as emoções dela estavam fortalecidas no que Deus disse no primeiro momento, que é essa aqui não. Quando vem o estímulo da dúvida, será que Deus disse isso? A gente vê então os sentimentos sendo corrompidos. E aí então eu preciso dizer isso. Se tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado nos dias de hoje, são com as pessoas, são com as coisas que estimulam as nossas vontades, os nossos sentimentos. Você pode não imaginar, mas tudo que tem nesse mundo, certo, é feito com algum propósito, os detalhes são feitos com alguns propósitos de chamar a nossa atenção. Seja desde as coisas que já são mais antigas, como por exemplo, o uso de cores, certas marcas usam certos tipos de cores, porque aquilo é chamativo. Seja o fato de, por exemplo, uma loja que não tem nada a ver com perfume, ter o seu próprio perfume, para que haja estímulo da pessoa passar na frente daquela loja, e tudo tem algo para estimular as nossas sensações, para nós sermos levados para aquilo. Nesse ponto aí, eu não estou dizendo que isso é errado, uma loja, né, usar as cores ou o cheiro. Mas o que eu quero dizer é, se o ser humano ele chega num nível, né, de detalhes, de fazer coisas tão específicas como essas, para que eu e você compremos alguma coisa, imagina como as pessoas que são ruins não usam certas manobras como essas para nos levar para o lado ruim. A gente sabe disso assim de uma forma mais viva desde a Segunda Guerra Mundial, com Hitler ali. Ali muita coisa do que Hitler usou, hoje em dia já foi amplamente escrito, que manipulação de massas, todas as coisas que ele fazia, tudo ali era bem calculado. Ele não era um cara idiota que simplesmente chamou um bando de gente revoltada porque perdeu a Primeira Guerra. Tudo que esse cara fez, na verdade, tinha essa inteligência maligna por detrás para que ele pudesse, então, conseguir fazer uma nação inteira servir a ele. Né? Ele era o homem que mandava em tudo e Hitler não era alemão. Né? Hitler ele era austríaco, então ele consegue se colocar como o maior homem de uma nação simplesmente usando várias técnicas malignas, né? E fez o que fez, então, naqueles dias ali. Pois bem, então, Eva tem os seus sentimentos corrompidos, ela então começa a ter dúvida da simplicidade do Evangelho, é exatamente o que Paulo falou para os Coríntios: eu tenho medo que essa simplicidade caia sobre vocês e as pessoas venham e deturpem. Então preste atenção, o que Jesus ensinou com relação a isso? Jesus não diz que a gente deveria perder a simplicidade e a sinceridade, ele diz assim: sejam simples como as pombas, mas tenham a astúcia da serpente.
Jesus diz que nós devemos ter astúcia. Em que sentido? Ter a capacidade de olhar para as situações e perceber que nós podemos estar sendo enganados. Isso é uma coisa que a gente tem que ter. A Bíblia também diz, Jesus contou uma parábola um dia de um homem que ele trabalhava lá para um cara muito rico, e esse cara muito rico mandou ele embora. Sabe o que ele fez? Tinha lá o povo que devia para o patrão dele. Aí o pessoal que devia para o patrão, quem devia 100 barril lá, ele disse assim, pega 80 barril aí, escreve no negócio, está tudo pago. Ele foi chegando em todo mundo e cobrou menos do que deveria cobrar. E aí o que acontece? Ele está fazendo algo errado, né? E aí chega no final da parábola, Jesus vai lá e diz assim, esse homem aí, ele é mais inteligente do que os cristãos. Ninguém fica, a maioria das pessoas fica sem entender esse texto. Como que Jesus está elogiando um cara que foi demitido e que esse cara foi lá, as pessoas estavam devendo o patrão dele e falou, cobrando menos. Jesus disse, esse cara, Jesus não está entrando no mérito ali da moralidade, Jesus está dizendo o seguinte, esse cara compreendeu que o fato dele ficar sem emprego é uma coisa muito séria. Então, o que ele podia usar ali naquele momento era conseguir uma conexão com outras pessoas para possivelmente ele ter um emprego agora que ele está desempregado. Porque ele mesmo disse, esse homem na parábola, ele diz assim, olha, de mendigar eu tenho vergonha e cavalo não tem força mais. Então, eu não sei o que fazer. Então ele fez dessa forma e o texto lá diz que Jesus aplaudiu essa atitude. E aí Jesus termina dizendo assim, porque os filhos das trevas, eles são mais astutos do que os filhos da luz. O que isso quer dizer? Os filhos das trevas, muitas vezes, eles aproveitam certas situações para se conectar com outras pessoas para ter algo positivo lá na frente. Por exemplo, network, né? A gente precisa conhecer certas pessoas para que talvez outra porta se abra lá na frente. Então, o quê? Quando você faz isso de forma intencional, não quer dizer que você não é um cristão, que você está manipulando as coisas. Não, é inteligência. E Jesus falou sobre isso. Tenham astúcia, saibam entender os momentos da nossa vida. Então, Eva, ela foi derrotada nesse primeiro ponto aqui, justamente por causa dessa simplicidade que, na verdade, se torna tolice. Então, cuidado para não ser ingênuo, tá? Ser uma pessoa simples e pura é uma coisa, ser ingênuo é outra. Ser ingênuo não é uma coisa de Deus, tá? Ser ingênuo, na verdade, é uma falha, no nosso sistema de crenças, tá? Então, todos nós deveríamos ter no nosso sistema de crenças alguma coisa que vai nos colocar a pensar em tudo de alguma forma. Você tem que ter um mínimo de pensamento sobre alguma coisa em todas as esferas da vida. A segunda coisa que aconteceu foi aqui, olha só, no verso de número 4, em Gênesis capítulo 3. Eu não vou demorar na palavra. Diz assim, certamente vocês não vão morrer. Foi a segunda vez que a serpente falou. Porque quando ela questionou e disse assim, Deus falou isso mesmo? Que não era para comer? Ela jogou a palavra, a dúvida. Aí Eva foi e falou, Deus disse que se a gente comer dessa aqui, não vai ter jeito, a gente vai morrer. E aí a serpente vai lá e diz, certamente vocês não vão morrer. Ela está naquela árvore, depois que ela jogou a dúvida, agora ela joga de forma pareia a verdade dela, no caso a verdade do mal, contra a verdade de Deus. Então no primeiro momento, quando a gente tem uma crença forte em Deus, nós vamos ser atacados por dúvidas. No segundo momento, se a gente deixar com que essas dúvidas continuem vindo sobre nós vamos ser atacados frontalmente com mentiras e essas mentiras vão parecer verdades. Vamos lá? Deixa eu dar um exemplo então. Olha, a única forma da gente vencer as dúvidas e as mentiras que são jogadas na nossa mente, porque existe o mundo espiritual, a gente tem uma batalha, certo? Que acontece à volta de nós o tempo inteiro, a gente não enxerga, mas existe essa batalha. Paulo escreve sobre isso, Jesus fala sobre isso. Então, nessa batalha, nós só vamos conseguir vencer, principalmente esses momentos de maior fraqueza que nós temos, de mental, fraqueza emocional,
que é fruto dessa enxurrada de coisas ruins que vem sobre nós, se nós usarmos a palavra de Deus para rebater essas coisas que vêm trazer peso, dúvidas e desgaste sobre nós. Tem que usar a palavra de Deus. Então, sempre se lembrar do que Jesus fez. Jesus, quando estava no combate espiritual, ele usou a palavra. Deixa eu te dizer um negócio, não tem para onde correr. Ou você conhece a palavra de Deus, ou você sempre vai perder as batalhas espirituais. Não existe, eu te dizer um negócio, não existe esse negócio de alguém chegar para você, pegar um cajado, jogar óleo no cajado e falar, pega esse cajado aqui, ó, passa na sua casa inteira que sua casa vai ficar ungida. Não existe esse tipo de coisa, certo? Deus não unge coisas. No Antigo Testamento existia essa unção de coisas materiais. No Novo Testamento, Cristo, ele é o Messias ungido. E o que ele nos ensina é a orar uns pelos outros. Não existe a unção pelas coisas. Existe o quê? A oração uns pelos outros. Então, esse misticismo que nós temos, às vezes faz com que a gente aceite qualquer tipo de pensamento na nossa mente, todos os pensamentos de dúvida que Satanás joga, e aí depois a gente se encontra num emaranhado de dificuldades na nossa vida, e a gente acaba indo para algum lugar que as pessoas nos chamam, eles vão lá, inventa algum tipo de material, uma chave, um tijolo, um travesseiro, eles vão lá, os pastores lá, pastor nada, né? Os sem vergonhas vão lá, fala que ora naquele negócio, aí você leva para sua casa, vai ficar tudo bem. Né? Vai passar tudo isso, as coisas vão se estabelecer. Gente, isso não existe. Isso não é bíblico. Não há respaldo nas Escrituras. A gente sabe, já falei várias vezes, não há respaldo nem para a gente dizer assim, Satanás, está amarrado em nome de Jesus. Não existe a expressão está amarrado. O que existe é, quando eu estou num combate direto com Satanás, se ele me coloca medo, você vai dizer o quê? Sim, a palavra do Senhor diz que eu estou escondido debaixo da sombra do Onipotente. Nós vencemos o mal falando a palavra de Deus. Foi o que Jesus disse. Satanás foi lá e disse, transforma a pedra em pão. Jesus disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu estou te dizendo com toda a convicção, pelas Escrituras, se você continuar usando coisas como está amarrado, como esses símbolos aí que você vai nessas igrejas, o povo fica te dando rosa, chave, essas palhaçadas, a sua vida não vai transformar, não vai melhorar, porque o mundo espiritual não funciona desse jeito. Não funciona. E é por isso, então, que a gente não precisa ter medo de várias coisas bestas que as pessoas têm medo, sabe? Por exemplo, teve 2 dias aqui, nos últimos 2 dias, ficou vindo aqui um sapo e ficava parado no mesmo lugar. Né, Angélica, quem botar esse sapo aqui? Falei, eu não sei, deve ser esses macumbeiros, essa rua aqui é cheia de macumbeiro aqui. Sabe, não adianta, pode botar o sapo, pode amarrar a boca do sapo, sei lá o quê, querer que a igreja aqui não aconteça. Se essa igreja não acontecer, não vai ser porque ninguém botou o nome boca de sapo, coisa nenhuma. Entende? Se não acontecer, é porque nós paramos de acreditar, não porque veio esse tipo de coisa. Nós precisamos entender que a fé cristã, ela é uma fé onde Deus tem que estar presente em tudo e que a gente tem que abandonar esses misticismos, tá? Até essa expressão, tem gente que às vezes quer lutar contra o mal espiritual, aí fica, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. De onde você tirou isso? É óbvio que o sangue tem poder, mas você acha mesmo que usar essa expressão vai te livrar do maligno quando você estiver passando por uma batalha espiritual? Paulo ensinou como é que você enfrenta a batalha espiritual. Você tem que colocar o capacete da salvação. Sabe o que é isso? Pensar nas coisas do alto mais do que nas coisas da terra. Não tem como você vencer esse excesso de pensamentos que existem nos dias de hoje se você não aprender a palavra de Deus e guardar ela na sua mente. Então, é por isso que eu estou dizendo e repetindo isso. Olha, se apropriar das Escrituras na sua mente, no seu coração, é a coisa mais importante que você vai fazer para a sua vida espiritual e para a sua família. Não tem outra forma de vencer. E eu não posso te enganar com relação a isso, porque se eu
falar para você, não, está amarrado mesmo, sei lá o quê. Eu simplesmente vou estar te guiando para o caminho da ingenuidade, de você continuar sendo ingênuo, continuar acreditando nesse tipo de coisa que na verdade não tem respaldo bíblico. Olha nas Escrituras, como é que, por exemplo, os apóstolos eles expulsaram demônios? Paulo uma vez tinha uma mulher lá que era vidente, uma escrava, né? Ela ficou andando atrás deles, enchendo o saco. Depois de 2 dias, Paulo foi e falou, sai dela. E saiu, certo? Então, assim, o que a gente encontra nas Escrituras não tem esse tipo de coisa que a gente vê hoje em dia, como essa preparação para exorcizar as pessoas, né? Vocês já devem ter assistido esses filmes que os padres vão lá, faz toda uma preparação antes, né? Para expulsar um demônio, e aí todas as ferramentas que vão ser usadas têm que ser de materiais específicos, de prata, disso, daquilo outro. Olha, manifestações assim existem ainda? Existe, mas é muito pouco comparado com esse tanto de mentira que está por aí. O que a gente tem que entender mesmo é que a principal batalha espiritual que nós estamos vivendo não é essa aí de ver alguém falando grosso, sei lá o que, não. É o que? A principal batalha está aqui, ó, na cabeça, na mente. E foi a que Eva passou. Então, primeiro, Satanás jogou a dúvida. E aí, Deus falou isso mesmo? Segunda coisa, ele diz, certamente vocês não morrerão se fizerem isso. Porque Deus disse que o quê? Que morrereis. Lá no capítulo 2, do verso 17, Deus foi enfático em dizer, vocês morrerão do dia que comerem dessa árvore. E o diabo vai lá na sequência, então, e conta essa mentira. Então, a gente pode perceber de forma clara que a gente precisa ter discernimento espiritual. Então, se a Bíblia diz que o amargo não é doce e o doce não é amargo, a gente precisa acreditar nisso, tá? Porque existem algumas coisas que a gente acompanha o desenvolvimento no mundo. Então, tipo assim, a gente acompanha com muita alegria o desenvolvimento tecnológico nas coisas que são boas. A gente acompanha com muita alegria, né, o desenvolvimento médico, né, farmacêutico, que faz muitas pessoas terem os seus anos de vida prolongados. Né? Então, nós somos muito felizes. É Deus que faz essas coisas através de pessoas, até de pessoas que nem creem nele. Isso se chama graça comum. Isso é muito bom. Mas a gente tem que entender também que existe uma série de coisas que o ser humano diz que evoluiu, mas na verdade não foi evolução, foi corrupção. Certo? Então, da mesma forma que o mundo ele vai ter assim um estourar muito grande, né, político e tecnológico a partir do ano de 1900 para frente, você vai perceber que a corrupção moral ela aumentou gigantescamente. Né? Então, não foi só que o ser humano se tornou um ser mais aberto para as descobertas da energia, de tanta coisa que se descobriu. O ser humano também se abriu para corrupções morais. Como a gente sabe, a época de 1960, 70, né, a revolução hippie, a revolução dos que começaram a se levantar, e sexo, drogas, rock and roll, maconha, tudo à vontade, tudo de qualquer jeito, né? Faça sexo com quem você quiser. Logo depois disso estourou a AIDS no mundo inteiro e muitos desses aí foram os propagadores desse tipo de filosofia morreram cedo, morreram com menos de 40 anos, né? Então, o que acontece? A gente precisa tomar cuidado, porque junto com qualquer tipo de avanço positivo, sempre vem um avanço maligno, certo? Imoral por trás. E a gente precisa compreender isso, né? A gente está vendo esse exemplo, eu já estou preparando aqui para encerrar, a gente está bem no tempo, não tem nada atrasado. Mas a gente está vendo aí o que está acontecendo com relação ao rapper americano e dono da editora lá, né? Acho que se pronuncia P. né? P. o nome dele. E todo mundo agora está sabendo das festas que ele promovia para celebridades, as festas mais particulares ainda. O cara fazia tráfico humano de pessoas. O cara extorquia as pessoas, filmava as pessoas ali drogadas, né, para que ninguém pudesse
dar depoimento contra ele na polícia. Então ele tinha vídeo de tudo quanto é pessoa, da nata, né, dos artistas e dos cantores, né, de Hollywood, dos Estados Unidos e tal. E agora aparecendo tanta coisa, tanta gente indo denunciar, tantas pessoas que já denunciavam em músicas, mas de uma forma meio assim, então não denunciar. O próprio menino lá, que agora já não é menino mais, o Justin Bieber, né, foi para denunciar que ele sofreu abuso sexual a vida inteira nessas festas, que foi onde ele cresceu, a carreira dele cresceu, foi ali. Ele era canadense, teve que morar nos Estados Unidos, emancipado, ele cresceu ali. Então, ele inclusive fala que a conversão dele ao cristianismo, ela veio principalmente por causa desse vazio que ele tinha no coração dele, de ter visto tanta mentira e tanta imoralidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Sim, é inegável que eu acho que 99% da sociedade gosta de filmes, né? Gosta de bons filmes. E a gente sabe que ali da indústria americana saíram ótimos filmes, né? Filmes assim maravilhosos, que muitas pessoas assistiram há 30 anos atrás e está na memória viva como se tivesse assistido ontem, né? Então, assim, uma indústria que cresceu demais, né? Uma indústria poderosa, mas que hoje em dia a gente vai começar a ver muito mais ainda. Esse caso só estão começando a fazer tudo, e a gente vê essas coisas todas por detrás, né? Avançando ali por detrás, toda essa mentira toda. Então, por favor, entenda isso, que o fato de alguma coisa estar avançando não significa que você tem que abraçar o pacote todo. Muita coisa na nossa vida vai avançar na nossa direção como algo bom, mas eu e você não podemos ser ingênuos. Nós precisamos olhar e pegar o que é bom e jogar o que é fora ruim. Paulo escreveu isso, olha, pega o que é bom e joga o que é fora ruim. Nessa vida, praticamente nada vai ser 100% bom a ponto de você ter que pegar tudo, certo, e ir embora. Né? Praticamente todas as vezes você vai ter que fazer algum tipo de seleção para jogar algumas coisas fora. E isso é necessário. E a terceira coisa que aconteceu, sabe o que foi? Porque a serpente aceitou. Porque Eva aceitou, a serpente disse, não, o que Deus falou, eu não aceito isso mais não. Por que só ele sabe disso? Não, eu também quero saber. Você está certo, serpente. A gente pode saber da verdade também. E a terceira coisa, então, que acontece é a soberba. Capítulo 3, verso 5 aí de Gênesis, se der para colocar aí, só a parte que a serpente fala, está escrito assim, ó, você certamente será como Deus, ou sereis como Deus. Se você então, certo, falhar, se você então comer, se você se apossar disso aqui que Deus disse que você não deveria se apossar, você vai ser semelhante a Deus, soberba. Então, a soberba é um pecado abominável diante de Deus. A soberba é um pecado terrível. E a gente pode ver, então, que o próprio inimigo das nossas almas, que é soberbo, né, ele trabalha para nos levar nessa direção, para que a gente tenha soberba contra Deus. Por mais que Deus tenha dito não, a gente quer dizer sim. Eu não consigo entender uma coisa dessa, sabe? Existem pessoas que lutam contra as Escrituras. Elas não estão lutando contra os erros da religião. Luta contra a Escritura. Se a Escritura diz que isso é pecado, a pessoa quer lutar, quer arrumar um jeito de falar que não é. Mas se ela diz, então segue o negócio. Porque, na verdade, Deus ele não pede muita coisa para nós, não. Na verdade, nós é que somos privilegiados de andar com Deus do tanto que Ele é bom para nós. Mas as pessoas, elas tentam, sabe, fazer o delas ali, parecer que é normal, mas não é. Então, a soberba, ela foi um pecado original na história do mundo, tanto em Eva, quanto na própria manifestação do mal, que foi do diabo, foi de soberba. Provérbios está escrito assim, 16, 18. A soberba leva à ruína, a soberba precede a ruína. Então, quando a soberba entra, todo o mal vai acontecer. Jesus disse exatamente o contrário. Em Marcos 10, 43, ele diz, né, que
quem quiser ser o maior, deverá ser o que serve a todos. O ensinamento de Jesus é justamente o ensinamento da humildade para que a gente possa prevalecer nela. E aí Tiago 4 diz que Deus ele resiste aos soberbos, mas concede graça para aqueles que são humildes. Então, nós terminamos essa mensagem dizendo uma coisa. Graças a Deus porque Ele cuida de nós, graças a Deus porque Ele nos dá capacidade. Você pode dizer assim, pastor, eu tenho muita dificuldade em gravar a palavra de Deus no meu coração, na minha mente. Eu digo a você, faz essa oração. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu vou falar para você, eu estava no primeiro ano do ensino médio, foi quando eu fui para a igreja, eu nunca tinha lido um livro inteiro. Eu passava na escola, se tinha a prova, eu lia aquelas páginas lá que mandava ler para fazer, mas eu nunca tinha pegado um livro de capa a capa para ler. Então, eu não tinha nada de memória com relação a aprender, estudo, sabe? Eu sempre fui muito tímido, eu nunca apresentei um trabalho na frente da escola, assim, de tanta timidez que eu tinha. Mas eu me lembro que quando eu fui conhecer a palavra de Deus, eu já citei isso, todos os dias eu acordava, escrevia um versículo e guardava no bolso, e eu indo para a escola, na escola sempre ficava revisitando aquele versículo e gravava. Naquela época não tinha celular, era só para ligar, né, aqueles celularzinhos lá. Então, assim, isso foi me fazendo guardar a palavra de Deus. Então, eu estou falando de um cara extremamente ruim para fazer essas coisas. Eu não tinha nenhum tipo de familiarização com leitura, com texto, ainda mais Bíblia, que é um livro que as pessoas olham e já tem medo pelo tamanho dela, né? Não tinha familiaridade nenhuma, mas comecei a fazer isso, e isso foi muitíssimo proveitoso para a minha fé, porque várias batalhas que eu passei só poderiam ser vencidas se eu estivesse guerreando pela Escritura, usando a Escritura, do jeito da Escritura. Como, por exemplo, como foi lido aqui no começo pelo pastor Jeová, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que foram chamados segundo um propósito. Então, eu me lembro de passar por algumas adversidades que a minha oração era assim, Deus, mas eu não fiz nada para passar por isso. Eu estou procurando fazer tudo que é certo e eu continuo vivendo essa situação. Parece que a minha vida está travada, não anda. O que está acontecendo? E aí o que? Quando visitava a palavra de Deus, ela dizia o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E o meu coração descansava, porque eu sabia que eu amava a Deus. Não é que todas as coisas cooperam para o bem. Coopera para o bem se você amar a Deus. Porque se você amar a Deus, Deus vai te levar, né, no ponto certinho que você precisa. Então, ter aquela palavra ali, ela sustentava o meu coração nos dias dos vendavais, né, nos dias das tribulações. Então, ter a palavra de Deus, ela é fundamental. Então, o inimigo, ele sempre vai tentar nos picar de um lado e de outro. Mas é fundamental, então, que a gente possa vencer tanto a dúvida, como a rebeldia, como a soberba, né, como a incredulidade. Vamos nos colocar de pé para a gente fazer uma oração? Por favor, eu queria que você se focasse nisso. Peça a Deus, Senhor, me dê capacidade de guardar a sua palavra na minha mente, no meu coração. Eu não quero que você ore para Deus te fazer um especialista, uma especialista nas Escrituras, mas pede a Deus, Senhor, começa a me ajudar, me abençoar, para que eu possa começar a lutar minhas guerras espirituais da forma certa. Porque eu não quero ser como Eva. Paulo falou, eu tenho medo que vocês sejam enganados como Eva, por causa da astúcia da serpente, por causa do fato de vocês serem muito sinceros e terem um coração puro. Que Deus nos livre da imaturidade, da ingenuidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu te peço, ó Deus, faz com que a nossa mente e o nosso coração tenha capacidade de guardar a Tua palavra, porque guardando a palavra no nosso coração, nós sabemos que não pecaremos contra Ti. Nós sabemos, ó Deus, que guardando a palavra do Senhor no nosso coração, a Tua palavra será luz, será lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Diz a Tua palavra, Deus, a Tua palavra é como um martelo,
que despedaça a pedra. A tua palavra, como falando de palavra, que é alimento espiritual, que deve estar conosco todos os dias, para a gente não morrer espiritualmente. Nos dê essa graça, essa bênção. Aceita o nosso louvor nesse momento, em nome de Jesus.